O Odyssey Neo G9 de 57 polegadas é o novo monitor com o título de maior que eu já testei aqui no canal, superando sua versão anterior, o Neo G9 de 49 polegadas. Dentre os modelos mais tradicionais, esse é o super monitor curvo mais super da Samsung, o mais completo. Mas o que será que isso significa para a marca? O Neo G9 então é o melhor monitor para montar o melhor setup? Se você achar que sim, os links estão aqui na descrição e bora para análise. Para começar, a Samsung parece que encontrou o estilo que ela quer para sua linha de super monitores e traz todos eles muito parecidos. Essa é a maior semelhança entre o G8, o G9 OLED, o Neo G9 também, independente do tamanho. É uma cara bem futurística, majoritariamente branco, com linhas pretas de detalhe e o centro com o LED RGB programável. É aquele design que você bate o olho de longe e já sabe do que se trata. O que pode te deixar um pouco receoso é o processo de montagem. Parece que será algo bem mais difícil que realmente é. Você pode entender inclusive o monitor como 3 peças diferentes: a base, o braço e a tela. A base e o braço são interligadas por 2 parafusos, já grudados na base, que você só precisa de uma ferramenta para o ajuste final, para deixar bem apertado. Depois, o braço encaixa na tela e fica preso com a ajuda de mais 4 parafusos, esses sim, rosqueados de forma tradicional. Por ser um monitor curvo bem grande, será necessário utilizar o isopor da caixa, e é bom você nem jogar ele fora. Mas fora isso, tudo é bem robusto. Obedecendo o manual, segurando o monitor apenas nas partes que ele recomenda, você consegue manuseá-lo sozinho, apesar de que o ideal seria 2 pessoas. A única parte um pouco chata aqui é o manuseio dos fios para as entradas. Até pelo tamanho, não é tão simples acessar e colocar um cabo novo. Elas ficam todas dentro desse vão na parte de trás, que fica escondido com um plástico de cobertura. O manual sugere que você coloque tudo antes mesmo de tirar a tela da caixa, antes até de encaixar o braço, pois depois fica muito chato você encontrar o lugar certo e também encaixar a cobertura de volta depois. Ficar colocando e tirando ela também é uma forma boa de machucar os pezinhos, então o ideal é colocar mesmo o HDMI e o DisplayPort aqui atrás e depois escondê-los de alguma forma. Acaba sendo um processo mais fácil para a imagem. Para o som, aí complica. O Neo G9 não tem alto-falantes, apenas a saída P2, que serve como um atalho para o fone de ouvido. Só que se você é alguém que usa o mesmo fone para muitos dispositivos diferentes, aí fica mais chato passar por todo esse processo de tirar e colocar a tampa. Inutiliza um pouco essa entrada. Pelo tamanho também ficou faltando um passa-fios melhor que essa alça, igual os outros modelos têm. Pelo menos ele é ergonômico, com ajuste de altura, ângulo de inclinação e a base também gira. A construção é bastante valorizada com tudo que você pode querer, só não encontramos mesmo uma solução melhor para o cabo. Falando nas portas de comunicação, são 3 HDMIs 2.1, um DisplayPort 2.1 também e 2 portas USB. É um upgrade perante o modelo de 49 polegadas, que apesar de ter espaço, tinha apenas 2 HDMIs. No entanto, o que precisava ter subido era a quantidade de entradas DisplayPort, pois um recurso muito interessante do monitor é a capacidade dele de separar a tela em 2 fontes diferentes. Mas para explicar isso, precisamos falar primeiro do tamanho. São 57 polegadas, ou seja, é tamanho de TV. Mas é óbvio que ela não se parece com uma TV tradicional. O que muda perante elas é a proporção. São 32:9 ao invés do tradicional 16:9. É equivalente então a 2 monitores, igual o Neo G9 de 49 polegadas. A diferença é que aqui são 2 monitores de 32 polegadas, não 2 de 27. A matemática pode parecer um pouco estranha, afinal 32 mais 32 é igual a 64, não 57. Mas não se esqueça que o tamanho em polegada é a distância na diagonal, por isso que não dá para somar direto. Com esses 2 monitores então, lado a lado de 32 polegadas, você pode deixar metade para o seu console e metade para o PC. Quem é streamer pode deixar metade no computador gamer e o outro no de edição. Ou então você pode usar um computador só, com toda a extensão da tela e organizar as janelas da forma que você quiser. Existe inclusive um menu de configurações dedicado apenas para as opções de Picture by Picture, onde você controla de que lado fica cada fonte, quem emite o som e, o mais importante, a forma que ele separa essas 2 telas. Dá para ser meio a meio, uma combinação de 21:9 e uma quadrada do lado, ou então uma tela de 32:9
com uma telinha separada pequenininha em cima do resto. É justamente por conta do uso com múltiplos monitores, ou então com umas janelas separadas em uma área de trabalho só, que a curvatura passa a ser tão importante. Um monitor plano desse tamanho, ou dois lado a lado, podem ter distorções de cores ou até de textos nos cantos. Uma imagem no meio também será diferente de uma imagem no canto. E por isso que quem tem setups com vários monitores costuma deixar aqueles do lado um pouco de lado para minimizar o problema. A ideia aqui então é que a sua visão esteja a praticamente da mesma distância de todos os pontos da tela, além de outros benefícios, como não ter uma borda preta entre os monitores e a maior consistência na qualidade da imagem do setup. A palavra mais usada para essa parte é imersão, e o MIUR realmente é a curvatura mais imersiva para uma tela tão grande. Mas antes de continuar, deixa eu te lembrar que o Escolha Segura tem um comparador, onde você pode procurar os melhores preços, testar cupons e criar alertas para você nunca perder uma promoção. Para quem prefere receber elas no Telegram todos os dias, a gente tem também o nosso grupo de ofertas, com todos os cupons e os melhores preços que a gente encontra pela internet. Tá tudo aqui embaixo e bora voltar para análise. Pensando em qualidade, o painel utiliza uma super tela também, chamada de Quantum Matrix. Para quem conhece as TVs, essa é a tela Neo QLED, ou seja, QLED com mini LEDs. As cores são extremamente realistas, preenchendo 90% do espectro DCI-P3 pelos nossos testes. O brilho médio foi de 200 nits, com contraste de até 5000 por 1. Ele possui o display HDR1000, compatível então com HDR10 Plus e funciona com jogos também. O HDR10 Plus Gaming está no começo ainda da sua vida, mas o tradicional já faz bastante diferença nos jogos, então o modo funciona muito bem aqui com o Neo G9 e todas as suas cores. No site, a Samsung indica que o pico de brilho, ou seja, a intensidade no ponto branco num curto período de tempo, é de 1000 nits, e realmente ela fica muito brilhante, mas o resultado que alcançamos foi esse brilho médio com a tela toda segurando a cor branca. Por isso a diferença. Mas falando do pico, é legal apontar que o valor é menor que o anunciado no Neo G9 de 47 polegadas. É provável que ele tenha reduzido aqui por conta do tamanho, apesar do valor médio ser parecido. Para o contraste, esse também foi o valor com o Local Dimming ligado. Como o monitor tem mini LEDs, ele tem também essa separação em diversas zonas, 2.396 mais especificamente, que atuam de forma individual. Para os jogos, nem sempre você deve ativar o recurso, que sim, aumenta muito o contraste, mas causa rastros brancos em objetos em movimento rápido. É legal você testar antes, mas como regra geral, se o título tem movimentos rápidos, com diferença grande de contraste, ele sofrerá com problema de rastros brancos. Não deve ser também um grande problema você desligar o recurso, pois a tela é do tipo VA, que naturalmente tem um contraste melhor que o IPS. Ela perde um pouco em ângulo de visão, porém a tela curva não costuma ter esse problema, pois você nunca está olhando, em teoria, para ela em um ângulo errado. O que foi uma evolução para esse modelo foi a resolução. Não só ela é equivalente a dois monitores de 32 polegadas, mas são dois 4K. O Neo G9 de 57 polegadas é o primeiro monitor com 7680 por 2160 pixels de resolução. Tudo isso com taxa de atualização de até 240 Hz, quando utilizado com o DisplayPort. Dá para imaginar que ela precisa transmitir muito dado para chegar na resolução e na frequência máxima. Então, com certeza não é qualquer cabo, nem qualquer PC que vai conseguir dar conta. Na verdade, no meu caso, eu preferi descer a resolução durante os jogos para o Quad HD a 240 Hz, para tentar algo mais estável. Eu utilizei o monitor principalmente com o meu simulador de corrida, e por melhor que seja o nosso PC Gamer, ele ainda não dava conta para tanto assim. Você pode colocar então junto na conta para performance máxima uma Radeon 7900, que é o ideal. E olha, eu não estou fazendo propaganda para AMD não. Para chegar nesse ponto de 4K 240 Hz, a placa de vídeo precisa ser compatível com o DisplayPort 2.1 e o HBR 13.5, algo que a placa de vídeo da Nvidia não tem. Talvez isso mude para ano que vem, mas o importante para o usuário é que não é toda a placa de vídeo que vai funcionar no máximo do monitor. Claro que isso é um baita ponto positivo para a AMD, mas sendo mais pragmático, eu não considero esse um ponto tão negativo assim para a Nvidia. Particularmente, o Neo G9 veio aqui para o estúdio para ser o meu monitor para o simulador de corrida. E a resolução Quad HD é o suficiente, pois a preferência é a mais alta taxa de quadros possível, não a definição. Só para puxar um exemplo, a RX 7900 não roda o Forza ou o Fórmula 1 a mais de 144 quadros em 4K. Então no Dual 4K do Neo G9 ela consegue menos ainda. Em alguns jogos, a resolução 4K é mais interessante que o Quad HD, principalmente aqueles com maior fidelidade gráfica.
Só que aqui o Neo G9 está à frente do seu tempo, pois não existe uma placa de vídeo que realmente dê conta, pelo menos pensando em mais de 144 quadros por segundo. Aliás, pensando em recursos, o Neo G9 possui o FreeSync, nada de G-Sync então, o que acaba te levando ainda mais para a placa gráfica da AMD. Essa é uma tela do tipo VA, então apresenta também maior propensão de ghosting, porém isso quando falamos de uma tela VA mais barata. Aqui a Samsung deu aquela tunada para minimizar os problemas e os rastros de ghosting foram todos dentro do esperado no UFO Test. Durante os jogos de corrida e no Valorant eu também não me incomodei. Vale comentar que por conta da proporção grandona, nem todo jogo ocupa toda a tela. Corrida, que eu adoro, consegue chegar no 32:9. Alguns jogos FPS também, mas não é uma cobertura universal. Nesses casos, a tela não utilizada fica toda preta. Dá para abrir outras janelas ou então deixar tudo escuro. O local dimming consegue deixar o preto bem profundo nessas partes, mas ainda assim pode ser que você tenha esse problema em alguns títulos. Por conta disso, o único uso que eu não achei nada demais aqui foi para filmes. A tela tem um baita HDR bom e cores legais, mas não se compara à experiência de assistir uma série na TV. Claro que isso é verdade para todo monitor, mas o Neo G9 quer ser super diferente. No geral ele é, mas sem um sistema Smart junto e algumas configurações específicas para TV, ele não se destaca nesse ponto. O Odyssey Neo G9 então é um monitor super premium, e conversar sobre custo-benefício nem faz sentido. É um monitor dual 4K de 240 Hz com tela de QLEDs com mini LED. Não existem corte de custos por aqui, inclusive tem o oposto, uma atenção grande para trazer uma experiência premium em todos os casos. Não achei que ele atingiu esse ponto aí para filmes, mas para jogos e para trabalhar, não tem muitas opções melhores no mercado. Talvez o G9 OLED, caso você seja louco por OLEDs e não se importa com burn-in. Sempre lembrando que a única situação onde o burn-in pode ser um problema hoje em dia é no uso com PC. Como uma opção mais segura, então, o Neo G9 de 57 polegadas é o máximo que você precisa para o seu setup dos sonhos. Nem o Arc se encaixa tão bem assim nessa ideia, na minha opinião, já que ele é exótico demais. Essa versão está sendo lançada por R$19.000. Mas olhando a evolução de preços da tela de 49 polegadas, ele deve estabilizar em 13.000 mais ou menos. É uma pequena economia que pode ser usada para melhorar o PC, para que ele chegue ao nível do Neo G9. Mas e vocês, o que acharam de um dos monitores mais avançados da Samsung? Exageraram ou faltou alguma coisa? Me contem nos comentários, não se esqueçam de deixar o like e de se inscrever. Por hoje é só, até a próxima!